Eu vou deixar gravada essa live depois, mas deixa eu começar. Acho super importante esse tema de aviltamento por alguns fatores. Eu participo de um grupo no WhatsApp de advogados correspondentes e participo de alguns grupos também no Face de advogados correspondentes. E esse é um tema, eu vou ficar olhando aqui para o lado, tá, pessoal, que tem algumas anotações aqui que eu fiz para falar nessa live, que a live não dá para... Ah, tá funcionando, beleza, Gabi. Não dá para editar, então eu fiz algumas anotações, tá? Então eu acho muito importante conversar sobre isso. Eu quero deixar claro assim, eu sou partidária, tá? Não tô nem no lado do escritório e, assim, claro que eu tô mais tendenciosa pro lado dos correspondentes, porque eu sou correspondente. Mas tem algumas questões que alguns correspondentes desconhecem, então eu acho interessante a gente conversar, tá? Então vamos lá. Eu quero frisar essa live em 3 pontos, tá? Eu quero falar sobre isso, sobre o aviltamento dos honorários. Eu quero explicar o que é, eu quero explicar o porquê, e eu quero dar 3 soluções, 3 prováveis soluções sobre essa questão. Que se você fizer aí na sua comarca, acredito que já você vai ter êxito aí nesses problemas, tá? Deixa eu explicar primeiro o que é o aviltamento dos honorários. O que está acontecendo muito hoje com os correspondentes é a contratação de parceiros por valores ínfimos, por contratação por R$10 para fazer diligências, contratações por R$15 para fazer audiência como preposto. E o pior, né? Os escritórios têm prometido fidelização na comarca, não têm honrado com esse comprometimento e ainda por cima não têm pago esses míseros R$15, R$30, enfim, esses valores. Então, alguns grupos têm se levantado para comentar sobre essa questão. Alguns sites de busca de contratação de correspondente têm se posicionado em relação ao aviltamento dos honorários, mas ainda é amplamente discutido e realizado. E tem alguns porquês que eu quero explicar, tá? Eu não sei se você já trabalhou dentro de um escritório de advocacia fazendo contencioso de massa. Como eu já trabalhei, e eu tenho hoje uma empresa de correspondente, nesse segmento, eu tenho um pouco de propriedade para falar sobre isso. Às vezes, eu não vou falar que todos são assim, ok? Mas às vezes, e a grande maioria, tá? Porque eu quero acreditar no bom senso dos escritórios. Eles possuem contratos com seus clientes de valores muito baixos. Então, operadoras de telefonia, plano de saúde, esse pessoal, ele paga mal para os escritórios. Ele chega a pagar, assim, R$40, R$50, R$70 por mês para os escritórios. O que acontece? Se o cliente paga esse valor tão pequeno para os escritórios, como que o escritório vai contratar um correspondente por valor de R$300, sei lá, R$100 a diligência? Não tem como, tá? Isso eu falo um pouco no meu treinamento que eu dou de correspondente alta performance. Aqui eu vou passar bem por cima porque é uma live, mas é importante saberem que acontece isso, tá? Então, é um porquê. Eu sei que alguns escritórios fazem isso, né, essa contratação com valor abaixo por má fé. Não é pela contratação direta do cliente deles. Mas a maioria faz a contratação por esse preço. Então, não dá para eles contratarem por um valor maior, entende? Porque eles não recebem isso. Então, você sendo correspondente, você tem que se posicionar qual escritório que você vai querer atender. Saiba que alguns escritórios e alguns clientes, o máximo que eles vão poder te pagar é esse valor. Às vezes, dentro de um escritório, o escritório tem carteiras que pagam um pouco e esse mesmo escritório tem carteiras que pagam um pouco mais. Então, em algumas diligências, você vai receber um valor pequeno, mas se o escritório for de uma índole, né, acredito eu, decente, ele pode fechar uma parceria com você de outra carteira com um valor maior. Mas aquela carteira sempre vai ser essa. Então, você se posicionando como, sabendo qual é o tipo do seu cliente, vai facilitar essa questão. Você não vai nem receber contratações desse tipo. E se receber, simplesmente ignora, tá? Então, isso aqui eu fiz essa anotação. Alguns escritórios fazem isso na maldade, porque aí eles englobam, né? Tem alguns clientes que pagam até mais, mas por questão, né, de lucratividade, acaba jogando o valor da contratação do correspondente lá embaixo, seja para cliente que paga um valor maior, seja para cliente que paga um valor maior. E o pior, né, às vezes, e não raro, a gente vê aí num grupo que chama Escritórios Mal Pagadores, não sei se você faz parte, é interessante fazer, eles não pagam. Então, além de contratar, por pouco não vão pagar.
E o pior ainda que aconteceu essa semana, eles prometem que vão te fidelizar numa comarca por um valor ínfimo, e daqui a 2 dias você vê a contratação pelo mesmo valor, né? O mesmo escritório fazendo nova contratação. Quer dizer, ele não fidelizou com você, né? Ele não honrou com compromisso. Então, essa é a pior parte, eu acho, de oferecer um valor menor. Eu gostaria, assim, de explicar o porquê, né? Então, o porquê da contratação valor baixo é este. É a contratação direta. Então, quando o pessoal fala em unificar a classe, eu acredito que deva ser unificado. Mas não acho que, assim, na imposição de valores. Quando a comarca é pequena, os advogados até conseguem, né, fazer aquele fechamento, todo mundo cobrar um nível a partir de X. Mas quando a comarca é grande, é muito difícil fazer isso. Então, eu acho que talvez não seja por aí, né, cobrar esse posicionamento dos escritórios. Porque o cliente dos escritórios, lá em cima, ele não sabe, não tem ideia de o funcionamento da ponta. Ele não sabe que ele paga X para o escritório. O que o escritório vai fazer para conseguir atender o contencioso dele, não importa. Então, se ele paga R$50 por mês, se o escritório vai ter que contratar um bom profissional para conduzir uma audiência de conciliação, uma audiência de instrução, despachar, enfim, retirar algum ofício, não é problema do cliente. Do cliente. Ele nem sabe como funciona isso. Então, o pessoal fechar assim, não, vamos todos fazer por um valor, sei lá, altíssimo e tal, talvez não gere um impacto em quem tem que ser, que é no cliente do cliente. Entenda? Por isso que eu pego muito nessa parte. Você tem que escolher se posicionar como correspondente, qual carteira você vai atender. Um contencioso especializado ou um contencioso de massa. E aqui, como eu coloco soluções para esse tipo de posicionamento, né, dos correspondentes contra o avitamento dos honorários, eu vejo assim, tem que unificar a classe? Tem que unificar a classe. De uma comarca pequena, você compete com os advogados, às vezes bacharéis, poucos estagiários, você consegue fechar um valor mediano, né? Assim, que dê para rolar uma valorização, assim, com os advogados. Mas comarcas como São Paulo é muito difícil acontecer. Porque o advogado está competindo com um estagiário, às vezes nem de 5º ano, ele está competindo com um segundanista, e eu não vou falar aqui de qualidade, porque existem profissionais, existem estagiários que eu conheço de 2º ano, que trabalham como correspondente muito bem, entendem muito bem do negócio. E também conheço advogados há um bom tempo aí nessa área que deixam a desejar aí no trabalho. Então, assim, é uma competição complicada. Eu acho que eu ouvi uma frase que faz muito sentido para mim, né? Quem vem por preço vai embora. Então, acredito que uma solução para isso seria unificar não só o padrão, o preço, né, que é cobrado, mas sim a qualidade dos correspondentes. A partir do momento que você tem uma qualidade, se o cliente que te contratou prezar pela qualidade e não pelo preço, ele vai fidelizar com você. E não importa se vai vir uma pessoa oferecer por R$5 uma diligência, ele não está com você por preço, ele está com você por qualidade. Essa que é a questão. Eu vejo muitos advogados que eu conheço, porque eu tenho uma empresa de correspondência jurídica, e eu sei que o trabalho desse advogado, que eu vejo no grupo, às vezes deixa muito a desejar, mas ele está ali, cobrando do escritório. Então, assim, se posicione primeiro, tenha certeza que está fazendo um bom trabalho. E da mesma forma que eu estou nesse grupo vendo, e todos os colegas que participam desse grupo também estão vendo, pode ter certeza que alguns clientes também estão. Então, se hoje ele tem uma carteira que ele paga pouco, amanhã ele pode ter uma carteira que paga muito, mas ele sabe que você é o tipo de pessoa que ainda não está posicionada como correspondente, mas está lá, jogando pedra. Então, cuidado com isso, tá? Então, eu acredito em unificar classe, acredito em unificar... Não unificar preço, porque não acho que se trata de unificar, mas, né, valorizar um pouco o preço das diligências e das audiências, mas eu acredito em unificar a qualidade dos correspondentes, tá? O que mais que eu coloquei aqui? Unificar... Ah, tá. Uma forma legal de unificação dos correspondentes, eu acho que é, às vezes, notificar contra a falta de pagamento. E eu vou explicar por quê. Muitos escritórios, como eu disse, né, eles pagam pouco, e além de pagar pouco,
eles não pagam. Então eles prometem, ó, vou te pagar R$ 15, 20, sei lá, e não pagam. Ou então enrolam 2 meses, 3 meses, 4 meses, e você fica ali pedindo, pelo amor de Deus, eu preciso dos meus míseros R$ 20, e ele não paga. Então, assim, isso acontece por conta, às vezes, de fluxo de caixa do escritório, mas eu acredito que a maioria das vezes por falta de organização. E algumas das vezes até má fé, tá? Então, quando isso acontece, eu acredito assim, eu tenho uma empresa de correspondente, vou dar um exemplo meu, tá? E houve uma situação ano passado em que eu tive alguns problemas para receber os meus honorários, né? De alguns clientes grandes, e eu atrasei o pagamento de 1 mês dos meus correspondentes. Vou dar um exemplo. Abril, eu não recebi, então eu atrasei o pagamento de abril dos meus correspondentes, mas maio eu paguei, porque o meu problema, a minha falta de caixa era referente àquele mês. Eu paguei no mês seguinte. E aquele mês que eu fiquei devendo ficou em aberto. Mas eu posicionei quase que semanalmente todos os meus correspondentes do problema que estava acontecendo. Alguns entenderam, alguns não entenderam. E ninguém tem obrigação de entender, ninguém tem nada a ver com isso, eu entendo o posicionamento dos correspondentes. Mas a grande diferença que eu acredito que a minha empresa fez foi dar um posicionamento para o correspondente que eu não estava pagando. E avisando que seria só referente àquele mês. Tanto é que eu falava, pode continuar prestando serviços para nós, porque eu rescindi o meu contrato com aquele meu cliente, não trabalho mais com ele, e o mês que vem o pagamento vai ser feito normal, tá? Porque eu rescindi. Agora, o que os escritórios eu vejo que às vezes fazem? Não recebem do cliente deles, mas continua prestando serviço. Continua. E aí acontece, eles não vão receber para pagar os correspondentes, mas eles continuam contratando os correspondentes e não vão pagar. Isso eu não acho legal. Isso eu não acho legal. Para evitar que isso aconteça, o que eu fiz? Eu notifiquei este cliente que demorou uns 6 meses para me pagar, mas era um valor muito, muito, muito alto e eu precisei fazer. E ao contrário do que eu fiz com os meus correspondentes, ele nunca me posicionou. Então ele sempre fugia, ele não atende o telefone, não responde e-mail. Isso eu acho uma sacanagem. Porque na hora de contratar e solicitar o meu serviço, ele estava ali. Agora que eu estava cobrando, ele sumiu. Então, para unificar a classe, acredito sim. Ah, mas eu vou fazer uma notificação de R$ 5? Vai. Faça. Precisa fazer. Porque eu acho que só assim, esses escritórios que não posicionam os seus correspondentes, que não pagam por má fé, vou dizer assim, somente assim eles vão parar com isso. Então, vamos contratar por R$ 15? Então, você vai pagar. E ele vai se comprometer a pagar. Entendeu? Porque fora isso, assim, de 10 correspondentes que eles não pagarem, reclamar, eles estão no lucro de 9. Agora, se todos nós, né, exigirmos um posicionamento do escritório, talvez a tendência seja eles serem mais prestativos, eles prestarem um pouco mais, né, de conta do que está acontecendo. Se não vai pagar, avisa, manda um e-mail, atende um telefone, dá uma posição um dia, porque o pior é eles não darem, né, uma posição. Isso é uma forma de unificar, tá? Deixa eu ver, mais eu coloquei aqui. Unificar a conta, tá. E verificar essa exclusividade. Quando eles nos contratam a R$ 15, a R$ 20, eles nos prometem exclusividade. Dia seguinte, como eu falei, né? Você vê lá, tá contratando por valor às vezes mais baixo ainda e não tá honrando com o compromisso. Isso é falta de organização do escritório. Isso aconteceu no meu escritório, dei bronca lá na minha equipe, porque a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Então, se eu prometi que eu vou te dar uma exclusividade na comarca, não faz o menor sentido amanhã eu colocar a diligência lá em aberto para outra pessoa fazer, sendo que eu já fechei com você. Então falta mesmo uma organização desses grandes escritórios de correspondência jurídica. Aí eu não acho que é o problema interno de cliente do escritório de advocacia, não. Aí eu acho que é mais esses escritórios de logística jurídica que falta como que eu vou dizer, essa organização, né, da equipe responsável, enfim, em manter a palavra. Manter a palavra. E eu acho que isso só é possível se você cobrar. Isso a gente fez aqui, fechamos parceria com uma logística jurídica que nos prometeu exclusividade por um valor ínfimo numa comarca. No dia seguinte, eles estavam lá colocando
pelo mesmo valor, contratando os parceiros. Então, nós ligamos, né, no caso o Bruno, meu sócio, e falou, então, né, você fechou com a gente e tal, exclusividade. Ah, não, é que acho que perdi o cadastro e tal. Então, pra você ver, eles são desorganizados. Então, uma outra forma de nos unirmos é essa cobrança em cima dos escritórios. Fechou comigo? Então, você fechou comigo. Ah, mas eu vou ficar agora ligando toda vez que eu fechar uma parceria? Eu tenho que... Eles que têm que honrar compromisso. Eu sei. Também concordo, mas se eles não fazem a parte deles, talvez nós tenhamos que fazer por eles, né? É outra forma de cobrança. Eu como, né, gestora de um escritório de logística, se eu sou coordenadora e eu recebo uma reclamação de um correspondente assim, falando, poxa, vocês me contrataram ontem, então aí hoje de novo. Eu, como gestora, ia dar uma chamada na minha equipe. Tá? E é esse posicionamento que eu espero dos escritórios de logística ou dos escritórios de advocacia, enfim, que contratam os correspondentes. Legal? Então, deixa eu ver se faltou alguma solução aqui. Eu falei 3, né? Unificar a qualidade, o pagamento e unificar a cobrança de exclusividade. Eu acho que começa por aí. Eu acho que essa é uma opinião, tá? Porque eu tenho a visão do escritório, eu tenho a visão de sócia de uma logística jurídica. Eu acho que a primeiro momento não tem que ser, não vamos aceitar, tal. Então, assim, acredito nisso, acredito que os valores pagos são baixos, mas é interessante e muito importante, muito fundamental entender por que eles são baixos. É o primeiro ponto. Entender que existem escritórios que estão fazendo esse preço na maldade, mas a grande maioria está fazendo isso porque os valores repassados são muito baixos. Isso é importante saber, tá? Expliquei o que expliquei o porquê e dei algumas soluções. Eu espero, sei lá, que você aplique, pelo menos aplique uma delas, né? Na sua rotina agora, daqui pra frente, se você é correspondente de ponta, experimenta fazer isso, experimenta fazer a qualidade, experimenta negociar, né, se tem algum escritório te devendo, conversar sobre uma notificação, porque isso realmente não é possível. Se você trabalhou, você tem que receber. Se o escritório está com dificuldade para pagar, ele tem que te avisar e não simplesmente não dar nenhum posicionamento. Você está no seu direito, você trabalhou, tá? E tenta conversar sobre essa questão da exclusividade. Se você vê que o mesmo escritório está contratando hoje novamente pelo mesmo valor, na mesma comarca, tenta entrar em contato. Se todo mundo comentar sobre isso, se todo mundo falar sobre isso, eu acredito que a gente consiga uma grande melhora aí na nossa classe. Legal? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Eu vi que várias pessoas entraram. Eu tenho alguns parceiros aqui que são correspondentes que estão na live. Tenho clientes aqui, tenho amigos. Legal, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar, tá, essa live, eu vou subir pro meu canal lá do YouTube. Se você tá cadastrado na nossa lista do correspondente alta performance, depois eu vou mandar um e-mail com esse link, o Repeteco, enfim. Aí comenta aí embaixo da live o que você achou, se você discorda do que eu tô falando, se você acha que eu tô viajando, se você acha que faz sentido pra você. Escreve aí que é muito importante saber o que você está pensando, o que você acha no assunto. Porque às vezes uma situação numa comarca é diferente do que em outra, e essa que é a minha intenção com esse projeto. Fazer essa integração, né, com os correspondentes. Saber o que o pessoal do Rio de Janeiro está pensando, o que o pessoal do Rio Grande do Sul está pensando, e unificar todo mundo. Somos uma classe só, tá, gente? Muito obrigada por terem vindo aqui nessa live no meio da tarde. Eu sei que tá todo mundo trabalhando. Valeu e espero aí comentários. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.